O segundo levantamento nacional de álcool e drogas de 2012, do ano passado, portanto, mostrou que metade da população é abstêmia, 32% bebem moderadamente e 16% consomem quantidades nocivas de álcool. Quase 2 a cada 10 pessoas que bebem apresentaram critérios para abuso ou dependência de álcool. Os médicos da Unifesp lançaram um livro chamado Dilemas Modernos 2, Uso e Abuso do Álcool. O objetivo é informar a sociedade sobre como lidar com os alcoólicos e também discutir os transtornos psíquicos causados pelo alcoolismo. O nosso convidado de hoje é o psiquiatra Marcelo Niel, um dos autores. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Wagner. Marcelo, como é que esse trabalho foi realizado e por que o álcool continua sendo um drama social? Então, na verdade, a gente tem, né, esse livro, ele foi elaborado a partir da nossa experiência de atendimento aos dependentes de álcool e outras drogas lá no PROAD, na Unifesp, que é um serviço que presta atendimento gratuito aos dependentes. E nós sentimos uma necessidade nos últimos anos de desenvolver um material que estivesse disponível para a família, para educadores, para os próprios pacientes, orientando sobre os problemas, sobre as dificuldades. Então, a partir disso, a gente criou um que fala sobre drogas, adolescência, e agora o 2 sobre uso e abuso de álcool, né? Que eu acho que, a meu ver, embora as famílias se preocupem muito com a questão das outras drogas, do crack, da maconha, o álcool ainda é o principal problema de saúde pública, um dos principais problemas de saúde pública no nosso país, né? O álcool é um problema sério porque tem uma situação social extrema, né? O Brasil tem um dos destilados mais baratos do mundo, né? E a aceitação social, né? E a excessiva presença do álcool, né? E a falta de controle de pontos de venda, etc., tudo isso fazem com que o álcool seja um problema muito sério e ainda pouco visto, infelizmente. Agora, quais são os principais problemas para quem faz o uso excessivo do álcool e para os familiares? A gente tem dois problemas, né, que a gente costuma dividir entre os agudos e os crônicos. Então, o problema na intoxicação, mesmo que o indivíduo não seja dependente de álcool, ou seja um abusador, até um bebedor que não ainda esteja numa faixa doentia, os problemas da intoxicação, o dirigir embriagado, que a gente tem até um capítulo sobre isso, a questão dos riscos de sexo sem proteção, da vulnerabilidade, né? Os riscos de acidentes que a gente vê com bastante frequência, esses são no momento da intoxicação. E os problemas crônicos, né? O álcool afeta o organismo como um todo, né? Da cabeça aos pés, né? Problemas circulatórios, aumento da pressão, interação com medicamentos, com outras substâncias. Então, uma série de problemas crônicos, deterioração do sistema nervoso central, etc. Fígado, né? A gente fala muito do fígado, mas existe uma série de outros órgãos que são afetados pelo álcool, né? E a família, quando a pessoa já está num nível problemático, né, de dependência, de abuso, sofre muito, né? Então esse é o nosso principal foco, de como lidar com esse problema, procurar, existem serviços, as pessoas reclamam muito, né? A gente vê muito na televisão falando, não tem lugar para tratar o meu filho, não sei o que. Na verdade, isso não é exatamente uma mentira, mas é parcialmente mentira, porque existem muitos serviços gratuitos e disponíveis que a família pode ter ajuda, e para além de simplesmente pensar na internação, né? Existe uma série de recursos importantes e válidos e eficazes que não são apenas a internação para acompanhar o indivíduo. Você pode dar alguns exemplos desses lugares que os familiares ou Todos os serviços universitários, por exemplo, na cidade de São Paulo, como por exemplo a Unifesp, a gente tem pelo menos 2 serviços, né, o PROAD, a Uniad, que atendem gratuitamente os pacientes. A Santa Casa de São Paulo também tem serviço de atendimento gratuito aos pacientes. E vários, né, os CAPs de álcool e drogas que têm serviços. É claro, a gente tem deficiências, não é que os serviços são perfeitos, que não faltam em algumas regiões, mas de fato existem mais disponíveis do que as pessoas de fato conhecem. Agora, é fácil saber que a pessoa consome excessivamente o álcool? Como lidar com isso, Marcelo? Muitas vezes a gente vê que o alcoolismo, né, do abuso até o alcoolismo, a coisa vai sendo arrastada no período de alguns anos, né? O que a gente tem visto nos últimos levantamentos nacionais é que os jovens têm bebido cada vez mais cedo de uma forma mais problemática.
mas a família geralmente começa a perceber, né? Então a questão que na verdade quando o indivíduo começa a chegar de porre em casa, né, tem algum acidente por causa do álcool, isso é visto como uma coisa legal ainda no nosso meio, né? Então a família acha que para o menino que toma um porre ainda é legal, né? Hoje a gente vê as moças, né, as meninas bebendo como os homens e tendo sérios problemas decorrentes disso, acidentes, quedas, problemas alimentares, mas ainda isso é visto visto como uma brincadeira, né, de adolescente, e muitas vezes esse indivíduo já está tendo um problema sério e que não é visto adequadamente. Para a gente finalizar, Marcelo, eu queria perguntar para você, você citou que os jovens têm contato cada vez mais cedo com o álcool, a gente ia falar exatamente sobre isso agora. Eu queria que você agora, não como médico, não como psiquiatra, mas como cidadão, eu queria a sua avaliação, já que você é uma fonte técnica que lida com o assunto diariamente, sobre a indústria da publicidade no estímulo ao álcool. As propagandas de cerveja são paradisíacas, com mulheres esculturais, aquele ambiente cool, aquela coisa super legal. As propagandas de uísque nem se fala, refinado, tudo mais. Qual é a sua percepção como cidadão? Eu acho que a gente tenta, né, os profissionais de saúde tem pessoas que têm feito trabalho em relação a isso, no sentido até de inibir a propaganda, né, de bebida, de controlar, principalmente os horários, porque de fato é o público jovem que vai ser afetado diretamente, né? E a propaganda, não só a gente pensa, quando fala em propaganda, a gente pensa na veiculação da TV, na mídia, né, mais conhecida, mas todas as formas indiretas de veiculação, né? Por exemplo, recentemente eu estava num lugar público, num restaurante, e vi uma geladeira de uma marca lá de cerveja, né? E era de fato um negócio muito bonito, muito tentador, né? Era uma chave que tinha uma coisa de pecado, assim, aquela coisa e luzes, né? Então assim, isso para o jovem, né, tem uma grande influência, né? Agora, isso não é só aqui no Brasil que tem um problema, né? Isso é um fenômeno mundial. Você vai ver as maiores campanhas que gastam mais dinheiro, que investem mais dinheiro em propagandas desse nível, sem dúvida são as propagandas de bebida. E também da indústria do tabaco, que até na Fórmula 1 tem vários circuitos que tem entraves à publicidade de cigarro, né? Também, mas a dimensão do álcool, assim, é muito maior, né? Legal. Conversamos com o Marcelo Niel, psiquiatra, um dos autores do livro O Uso e Abuso do Álcool, série Dilemas Modernos. Marcelo Niel, Fernanda Gonçalves Moreira e Dartil Xavier da Silveira. Este livro, da editora Ateneu, está à venda nas livrarias e procura tematizar assuntos que são corriqueiros e importantes para o dia a dia das pessoas. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela atenção.